Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, dizer que Vossas Senhorias nos honram com as suas presenças para continuar os debates sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Cumprimento o nosso senador Ricardo Ferraço, relator da matéria, que tem se dedicado bastante, com bastante entusiasmo, a esse tema, a análise desses 3 projetos e de outros temas de interesse dos consumidores brasileiros. Quero aproveitar para registrar que no dia 15 de março, nessa sexta-feira, comemoramos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A ideia da criação do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor surgiu em 15 de março de 1962, quando o então presidente norte-americano John Kennedy enviou ao Congresso daquele país mensagem anunciando os 4 direitos básicos do consumidor: informação, segurança, escolha e participação na elaboração das políticas públicas. A mensagem de Kennedy abriu caminho para as atuais leis de proteção ao consumidor em todo o planeta, levando-se em conta que, independentemente de situação econômica ou social, todo cidadão tem direitos enquanto consumidor. A data foi comemorada inicialmente em 1983. 2 anos depois, em 1985, a Assembleia Geral da ONU adotou os direitos do consumidor, enunciados como diretrizes das Nações Unidas, assegurando legitimidade e reconhecimento internacional dos direitos. De lá para cá, vivemos um tempo de reafirmação do direito consumerista. Tanto quem adquire bens e serviços como os fornecedores estão mais conscientes de seus papéis nessa relação que deve ser pautada, acima de tudo, pelo respeito. Gostaria, neste momento, de fazer uma referência e render homenagens ao desempenho dos PROCONs em todo o Brasil, de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério Público e das Defensorias Públicas, que em diversas partes do nosso país têm feito um trabalho digno de louvor, defendendo, prevenindo e divulgando os direitos básicos dos consumidores. Em alguns estados, os próprios magistrados têm somado esforços para auxiliar os consumidores, a exemplo do que acontece no Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, que trata-se de uma associação civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico. E nós já tivemos representantes dessa instituição aqui nos nossos debates. No que se refere à audiência pública de hoje, na qual debateremos a proposta consubstanciada no PLS número 282 de 2012 do ilustre senador José Sarney, de aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas prevista na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1999, o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero iniciar agradecendo à Comissão de Juristas, aqui representada pela doutora Ada Pellegrini Grinover, pela elaboração, pela sugestão apresentada ao Senado Federal, após mais de um ano de trabalho em que essa Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Herman Benjamin, ouviu diversas instituições, ouviu as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e apresentou essa proposta para apreciação do Senado Federal, que se transformou em projeto de lei de autoria do então presidente do Senado, José Sarney, e que motivou a criação dessa comissão especial que tem como relator o senador Ricardo Ferraço, e que eu tenho a honra de presidir. A Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor foi criada com a finalidade de examinar os projetos de lei do Senado, número 281, 282 e 283, todos de 2012. A criação de uma comissão temporária específica para esse fim deveu-se à importância e ao alcance das citadas proposituras, e também ao impacto que podem trazer à vida cotidiana de milhões de brasileiros, e deveu-se, assim, ainda à necessidade de modernizar o Código, que, sendo, embora um inegável marco na história das relações de consumo em nosso país, necessita de ajustes em função das rápidas e inevitáveis mudanças na forma de comércio e de prestação de serviços, motivadas pelo processo de globalização e pelas surpreendentes inovações tecnológicas. Esta comissão entende que a participação das senhoras e dos senhores aqui presentes
será fundamental para chegarmos a um bom resultado nos nossos trabalhos. Gostaria de destacar que, para o debate do tema em pauta, o aperfeiçoamento da disciplina das ações coletivas, contamos nessa audiência com a presença de renomados especialistas e militantes na defesa do consumidor. As relações de consumo em nosso país cresceram tanto em complexidade quanto em volume nos últimos anos, em função do incremento do comércio eletrônico e do aumento do poder aquisitivo de grandes camadas da população. O Código de Defesa do Consumidor, um instrumento jurídico de grande importância que se tornou uma indiscutível referência na legislação sobre as relações de consumo, precisa agora ser atualizado e aprimorado para acompanhar essa evolução. O aumento da demanda e da oferta de bens e serviços deve ser saudado pelo que tem de representativo, de aumento da renda, de inclusão social e de promoção da qualidade de vida. Entretanto, os conflitos relacionados com o consumo tendem a acompanhar esse crescimento, como se pode facilmente observar. O PLS número 282 de 2012, que ora entra na nossa pauta de discussões, pretende desjudicializar esses conflitos, implementando mecanismos consensuais de solução de controvérsias. Além disso, ao valorizar a ação coletiva, o projeto previne a multiplicidade das demandas individuais, que inviabilizam a devida prestação jurisdicional, com o desgaste do Poder Judiciário e prolongamento do tempo de espera pelas decisões. Esta audiência, tenho certeza, contribuirá para o aprimoramento das soluções propostas no projeto em pauta. Antes de passar ao senador Ricardo Ferraço, relator da matéria, não posso deixar de cumprimentar a presidenta Dilma pela decisão de isentar todos os produtos da cesta básica dos impostos federais. Sem dúvida, isso beneficia consumidores de todo o país, especialmente os consumidores de menor poder aquisitivo, que gastam grande parte do seu salário comprando alimentos. Importante registrar, senador Ricardo Ferraço, que hoje a maioria, entre as famílias de menor poder aquisitivo, as mulheres são maioria como chefes de família e, portanto, isso tem um impacto extremamente positivo na vida das mulheres brasileiras, especialmente as de menor poder aquisitivo, já que nós temos tido nos últimos anos uma inflação sobre o preço dos alimentos superior à inflação dos demais produtos. E quero também dizer da nossa expectativa em relação às notícias de que a presidenta Dilma anunciará no dia 15, que é o Dia Nacional de Defesa do Consumidor, diversas medidas de fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quero registrar que Vossa Excelência, desde o início dos nossos trabalhos, tem reiterado a importância do fortalecimento da rede de PROCONs, no sentido de que eles possam ter um caráter resolutivo maior, que possam cumprir um papel cada vez mais importante na defesa dos consumidores brasileiros. E é claro que nós estamos na expectativa de que tenhamos medidas muito positivas, muito avançadas a serem anunciadas pelo governo federal no dia em que se comemora os direitos do consumidor. Agradecendo mais uma vez a presença de todos que nos honram com suas presenças, passo a palavra ao relator da matéria, senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, nossos convidados que seguramente com suas presenças estarão enriquecendo muito esse que é um dos mais importantes debates que nós estamos desenvolvendo e fazendo nessa sessão legislativa. Um debate que diz respeito diretamente ao dia a dia de todos os brasileiros. Um debate que está relacionado à necessária adequação do nosso Código de Defesa do Consumidor à realidade conjuntural econômica, à realidade conjuntural social. É sempre importante, e eu tenho insistido nessa tese, senhor presidente, caros convidados, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, que nós não estamos, na prática, trabalhando a alteração do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a plena convicção de que esta é uma lei que se tornou
referência em nosso país, evidentemente, uma lei que é referência no mundo, é uma lei avançada, portanto, a nossa preocupação está sempre na direção de nós consolidarmos os desafios que foram alcançados e fazermos as devidas adequações à nossa realidade. Quer dizer, fazendo e tratando dessa forma, nós estamos mantendo o nosso código mais vivo, nós estamos pautando os nossos debates pelas novas relações de consumo, relações que precisam ser cada vez mais éticas e equilibradas, coibindo a publicidade enganosa, protegendo a saúde e a segurança do consumidor, assegurando o direito à informação clara e precisa e estimulando a educação para o consumo. Nestes 22 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, muita coisa mudou no cenário econômico e político do país. E é em meio a essas mudanças que nós estamos construindo não apenas novas relações de mercado, mas a necessidade de nós termos um melhor e atual monitoramento nessas relações de mercado. A mudança mais óbvia foi seguramente a explosão do comércio eletrônico, que mal existia quando o Código foi editado. Esse foi o primeiro ponto que nós enfrentamos aqui nesta comissão, em nossas audiências públicas. É claro que a lei precisa se adequar ao mundo da internet, um mundo sem volta, em que o consumidor com mais acesso à informação, ele ganhou mais poder de escolha e mais voz. Vale também lembrar que as vendas online já fazem parte da rotina de pelo menos 30 milhões de brasileiros, totalizando uma comercialização acima de 25 bilhões de reais nas relações de consumo em nosso país. Precisamos ainda atualizar o nosso código, senhoras e senhores senadores, ao novo desenho da sociedade brasileira. Se o governo Lula democratizou o acesso ao crédito e garantiu a ascensão social de mais de 30 milhões de brasileiros, o mercado precisa estar preparado para atender à demanda de consumo dessa nova e bem-vinda classe média. Talvez as piores armadilhas ao consumidor sejam as promoções tentadoras e ofertas de crédito fácil, que muitas vezes confundem os mais desavisados e levam ao superendividamento. Esse foi exatamente o tema de nossa última audiência pública, senhor presidente, quando aqui discutimos esse tema. É urgente estabelecer a possibilidade de repactuação de dívidas em favor do consumidor superendividado. No entanto, mais urgente ainda é prevenir o superendividamento com medidas de educação financeira e controle mais rigoroso de concessão de crédito, sem deixar de reconhecer, evidentemente, a importância da ferramenta crédito nas relações de consumo, na relação e na necessidade que as pessoas têm de acesso a bens, produtos de primeiríssima necessidade e sem deixar de considerar o quanto o crédito é importante no dia a dia e no aquecimento da economia brasileira. A exemplo de vários outros países mais desenvolvidos, a legislação brasileira precisa, o quanto antes, adotar a figura do crédito responsável e exigir mais transparência nas informações do consumidor, ou seja, ter dever e responsabilidade não apenas de quem acessa o crédito, mas de quem fornece o crédito para um mercado absolutamente saudável, o que interessa não apenas a microeconomia, mas seguramente interessa as variáveis da macroeconomia. Cabe ao Código de Defesa do Consumidor definir e proibir práticas comerciais abusivas que favorecem o superendividamento, assim como garantir que instituições financeiras assumam a responsabilidade pela avaliação da capacidade de pagamento de seus clientes, de forma que os contratos sejam firmados de forma consciente e segura. Não menos importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o tema que nos traz a esta comissão na manhã de hoje, já enfocado pelo nosso diligente presidente, senador
Rodrigo Hollenberg, que eu insisto, a necessidade de disciplinarmos ações coletivas, permitindo que elas atendam mais rápido na Justiça ou que possam receber as ações coletivas um tratamento de prioridade. Esse será um ganho enorme para o consumidor, que ainda é o elo mais frágil da cadeia produtiva. Vejamos, o último relatório do Conselho Nacional de Justiça sobre os números da justiça brasileira estampa o congestionamento em nossos fóruns e tribunais, a morosidade e a enorme quantidade de processos pendentes de julgamento em nosso país. Só na primeira instância da Justiça Nacional, a média geral de congestionamento chega a 70%. Dos quase 90 milhões de processos que tramitam na Justiça brasileira em 2011, apenas 26 milhões foram baixados. E o pior, o estoque de processos em andamento está crescendo gradativamente. Entre 2010 e 2011, o aumento foi de aproximadamente 4%. Esses números justificam a necessidade de discutir o fortalecimento do processo coletivo no Brasil como alternativa viável para assegurar o acesso à justiça e, ao mesmo tempo, desafogar os tribunais. Ao priorizar o processamento e julgamento das ações coletivas, o projeto 282, ora em discussão, tem como grande mérito reduzir as demandas individuais que têm afogado o judiciário brasileiro. Tem o mérito também de fortalecer a atuação das nossas associações em defesa dos consumidores e de estender os efeitos das decisões judiciais a cidadãos vitimados pelo mesmo dano em qualquer parte do país, oferecendo, inclusive, alternativas para que nós possamos desjudicializar aquilo que for possível em razão das pactuações administrativas. Vale registrar, senhor presidente, que 80% das demandas cíveis são referentes a queixas dos consumidores. As reclamações em matéria de comércio eletrônico, por exemplo, chegaram a mais de 22 mil em 2010. É nesse cenário, senhoras e senhores senadores, que contamos efetivamente com a colaboração de nossos convidados na manhã de hoje, que trarão seguramente suas visões, trarão aqui suas experiências, portanto, além da comissão de juristas, que deu uma extraordinária contribuição para que nós pudéssemos startar esse processo, é dever dessa comissão agora detalhar um pouco mais, enfrentar um pouco mais, aprofundar um pouco mais todos esses temas que foram tratados pela comissão de juristas, assim como incorporar outros tantos, como o projeto que vai tratar, não é, da defesa, enfim, dos nossos PROCONs, país afora, que são o elo de capilaridade do direito do consumidor, o consumo sustentável, o consumo infantil, enfim, tudo isso, a obesidade infantil, tudo isso fazendo parte dessa agenda que nós estamos constituindo no Senado da República, seguramente como um dos temas mais importantes que nós estamos tratando neste momento, nesta sessão. De modo, senhor presidente, que com essas palavras e registros, eu devolvo à sua excelência a palavra e a coordenação para que nós possamos ouvir os nossos convidados. Muito obrigado.